E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, hoje receberemos a nossa sexta entrevistada. Pelas regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, serão ao todo 16 minutos de entrevista, sendo 14 minutos de perguntas e respostas. Cada resposta deve durar 1 minuto e 30 segundos e 2 minutos para as considerações finais. A participação dos telespectadores foi garantida através de envio prévio de perguntas pelas redes sociais e telefone. A jornalista Luanda Belo também participa da entrevista. E hoje, como foi anunciado na agenda dos candidatos, a entrevistada é a candidata Cláudia Durães, do PSTU. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta e o sorteio do tema vamos fazer agora. O primeiro tema é a saúde. Boa tarde, candidata. Seu tempo começa a contar a partir de agora. A pergunta é: como garantir à população o acesso irrestrito à saúde, de modo que o cidadão comum possa fazer seus exames preventivos, possa fazer o check-up e não somente procurar os hospitais no momento de urgência e emergência? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Luanda. Esse é um dos temas que mais preocupa a população, porque tratar de saúde é tratar de vida. E a saúde, infelizmente, no município de São Luís, tem sido extremamente precária. A dona de casa, a família, o trabalhador, ao precisar de um serviço de saúde, dificilmente ele consegue ter acesso, tanto do ponto de vista preventivo quanto curativo. É muito difícil você conseguir uma consulta para especialistas. E, nesse sentido, nós pensamos que a saúde deve ser tratada como um direito básico, essencial da população, um dever do Estado, direito da população e dever do Estado. E defendemos que tem que haver 10% dos recursos da Prefeitura, do PIB, para destinar à saúde, e sem evitar a privatização. Nós temos que entender, por exemplo, que saúde é entendida num conceito mais amplo. Saúde não é ausência de doenças. Saúde tem que ser tratada como todas as condições econômicas, sociais, políticas, inclusive de tranquilidade, para que você viva bem. E para isso tem um conjunto de políticas necessárias para que você possa viver bem. E tem que ser uma prioridade de qualquer governante que queira tranquilidade, que queira administrar voltado para a maioria da população. Agora, rapidamente, candidata, como elevar esse percentual de investimento na saúde para 10%? Do PIB. Sim. E do PIB, mas veja bem, todos os programas, todos os problemas que a população enfrenta, a Prefeitura ela tem condição de enfrentar, de resolver, de destinar dinheiro público para a saúde pública, para as políticas públicas. No entanto, a Prefeitura, o município, não é uma ilha. Tem que estar envolvida com as demais situações, as demais esferas, em âmbito estadual e federal. Então, é preciso que os gestores tenham compromisso com isso. Por isso, a situação da saúde não está boa para o nosso povo pobre da periferia. Porque os gestores que têm estado aí, em geral, são comprometidos com os empresários. Não garantem, por exemplo, saneamento. Nós temos uma situação de extrema gravidade na cidade de São Luís, e isso já é meio caminho andado para que as crianças, para que as famílias, para que a população adoeça. Vamos fazer o sorteio do próximo tema. Infraestrutura. A gente tem um vídeo que vai mostrar a situação da infraestrutura. Moradores dos bairros Cruzeiro de Santa Bárbara, Vila Vitória e Santa Bárbara, zona rural de São Luís, reivindicam melhorias de infraestrutura na região. As más condições das vias e a falta de sinalização é um dos principais problemas. A falta de um sistema de drenagem dificulta o tráfego de veículos e os moradores precisam se deslocar para outros bairros para ter acesso aos transportes coletivos. Bom, como a gente pôde ver aí no vídeo, o problema de falta de infraestrutura, principalmente na zona rural da cidade, acaba fazendo com que a população não tenha acesso ao transporte público, a uma série de serviços. Qual será o seu olhar para a zona rural, caso a senhora seja prefeita da cidade? A zona rural de São Luís, é importante dizer que São Luís, como você está registrando, é urbano e rural. Mas essa realidade mostrada no vídeo
não é só da área rural, é inclusive do centro da cidade. São Luís é uma cidade extremamente caótica. É preciso que se dê um olhar para recuperar todas as vias, que passam inclusive pelo serviço de drenagem. Qualquer chuva em São Luís, quem mora aqui sabe, que alaga, que dificulta o trânsito. Então é preciso que tenha um olhar voltado para governar para as comunidades mais carentes, inclusive da zona rural. A zona rural é historicamente esquecida. As pessoas, inclusive na sexta conferência de saúde, houve grandes denúncias do setor da zona rural, da população da zona rural de São Luís, porque ela é atingida pelos grandes projetos que visam só os grandes empreendimentos econômicos, inclusive agora passa a ser alvo também de construção de casas, de condomínio, inclusive do Minha Casa Minha Vida, que não vê a situação adequada de acordo com o meio ambiente, com a natureza. Então, nós temos assistido à destruição da natureza, a não atenção às pessoas, as moradias que estão sendo destruídas, são expulsas, famílias ameaçadas, comunidades inteiras. Como blindar essas comunidades? Ameaçada. Então, ameaçada pelos grandes empreendimentos, pelo porto, retroporto que querem construir, com uma visão meramente industrial e não do desenvolvimento social, de crescimento econômico e não de desenvolvimento industrial. Nós temos que proteger. Só uma prefeitura, um gestor, uma gestora comprometida com os interesses da nossa classe, dessa população, é que poderá barrar esse tipo de concepção da cidade. A concepção da cidade voltada apenas para os grandes empreendimentos imobiliários e industriais. Mas como efetivamente, candidata, mudar essa realidade, principalmente da zona rural? Como efetivamente mudar? Para isso tem que ter política, tem que ter decisão. Decisão, isso passa pela mobilização da comunidade, pela sua organização. Isso não é só lei. O PSTU tem uma proposta efetiva para isso. Estimular e garantir que existam os conselhos populares. Ou seja, que não seja uma gestão, como a gente assiste hoje, onde o gestor é eleito, de 4 em 4 anos, vem e não dá um retorno à comunidade. Não dá nenhum retorno e parecem deuses ou semideuses que não têm nenhum vínculo com a comunidade. Nós estamos defendendo uma proposta diferente. A população, os trabalhadores, as trabalhadoras, aqueles que geram riqueza, é que tem que governar. E governar através de uma forma efetiva, que são os conselhos populares. É isso que nós queremos convocar a população para isso. Ok, vamos ao sorteio do próximo tema, candidata Cláudia Durães, do PSTU. O tema é o Meu Cotidiano, com a participação do telespectador. Meu nome é Danilo, eu sou morador do Quatraque, sou estudante e sou usuário de bicicleta aqui em São Luís. Eu quero saber qual a proposta dos candidatos têm para a mobilidade urbana, mais especificamente para a bicicleta e para a integração entre modais, né? Então, para a gente poder conseguir usar o transporte público e o transporte privado de maneira mais adequada. Então, candidata Cláudia Durães, do PSTU, há uma preocupação muito grande com a integração de modais, com a mobilidade urbana em São Luís. Que projetos a senhora teria para essa área? A mobilidade urbana, o transporte público, não é à toa que foi o que detonou as jornadas de junho, inicialmente por São Paulo, mas que se espalhou por todo o país. Quer dizer que o transporte público é um absurdo. O rapaz colocou a questão de ciclistas, nós defendemos a construção de ciclovias, transportes alternativos. Mas antes disso é preciso recuperar as vias de São Luís. É preciso dar prioridade a transportes de massa, tipo veículo leve sobre trilhos. Mas, sobretudo, o veículo de massa, o transporte coletivo, em detrimento do que se faz hoje. Qualquer pessoa que pode, compra um carro e lota as vias, porque tem que alimentar a indústria automobilística. A nossa lógica tem que ser outra. Nós defendemos a construção da Companhia Municipal de Transporte, uma CMTC, porque transporte é garantido em Constituição, o direito de ir e vir. E, para isso, nós temos que assegurar, como prioridade, como uma empresa pública, voltada para os interesses da maioria, como um direito do cidadão. Nesse sentido, passe livre para estudantes, passe livre para desempregados, passe livre para idosos e rumo à tarifa zero. Porque o que nós queremos é que ninguém pague transportes. Como subsidiar
esse passe livre para tantos segmentos? Veja só, se você olhar o transporte sob o ponto de vista dos empresários, você vai achar essa proposta um absurdo. Mas por quê? Quem enriquece, a maioria dos prefeitos são comprometidos com os empresários de transporte. Nós propomos uma outra lógica, o compromisso é com a população. Então, nesse sentido, uma prefeitura do PSTU não deve ter lucro em cima da vida, do suor, da população trabalhadora. Então, estatizar o sistema de transporte, taxar os empresários que porventura ainda continuem e rumo à tarifa zero. Essa é a grande luta, porque não pode ser que a população maranhense, a população de São Luís, se desloque da forma como se desloca hoje. Em ônibus lotado, tarifa cara, as ruas esburacadas. É um suplício você sair de sua casa para trabalhar ou estudar e voltar à noite da mesma forma, você está sob risco de assalto. A gente vai para o sorteio de novo tema, inclusive, a própria candidata. valorização dos profissionais de transporte é necessário fazer. Mobilidade. Coincidentemente, vamos continuar o tema de mobilidade. A senhora falou sobre a criação de uma companhia de transportes. Municipal de Transportes. O PSTU prega a estatização. Isso. Criação de mais uma companhia de transporte. Isso não incharia a máquina pública? Esse foi o discurso do Collor, esse foi o discurso do FHC, que prometeram privatizar tudo e que ia melhorar a condição de vida. Basta ver o que aconteceu com a telefonia. De lá para cá, a telefonia foi privatizada, melhorou a questão do sistema telefônico do nosso país, ficou tudo muito mais caro e agora a lógica é completamente outra. Na verdade, o que eles querem é transformar tudo em mercadoria para que uns punhados de empresários, de ricos, se beneficiem dos serviços públicos destinados à população. Nós do PSTU defendemos claramente a estatização. Dinheiro público para o serviço público, para as políticas públicas. Mas não só isso, nós temos que ter empresas moralizadas, controladas pela população e pelos trabalhadores. Estatização sob o controle dos trabalhadores. Só isso vai garantir que as empresas não sejam espaço de cabide de políticos, de politiqueiros, de corruptos, e muito menos que os gestores também se aproveitem das empresas para gerar corrupção, para se enriquecerem por dentro. Então, é o controle da população, é o controle dos trabalhadores que trabalham nas empresas, com eleição direta das pessoas de carreira, é que vai coibir e melhorar a situação dos transportes ou de qualquer outra empresa pública que se crie. Vamos para mais um sorteio, mais um tema. Tema livre. Candidata, para o PSTU, as eleições são um jogo de cartas marcadas que nada vai mudar. Inclusive, isso tem no perguntas e respostas do próprio site do partido. De que forma, eventualmente, se a senhora ganhar a eleição, a senhora vai conciliar uma gestão socialista em um mundo capitalista? Veja, nós dizemos efetivamente que as eleições não mudam a vida. É conhecido o bordão do PSTU, só a luta muda a vida. Porque o que nós queremos, muito mais que ganhar uma prefeitura, muito mais que eleger um vereador, um parlamentar, nós queremos que a nossa população tome consciência que o sistema capitalista é um sistema carcomido, que só gera miséria, só gera violência, só gera infelicidade para o trabalhador. Às custas de quê? De algumas pessoas, alguns poucos que enriquecem. Nós queremos que a nossa população, que o nosso povo negro, que a juventude, que as mulheres, que os operários, que os indígenas, os quilombolas, ou seja, todos os explorados e oprimidos, entendam que é preciso construir uma nova forma de sociabilidade, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista. Numa prefeitura do PSTU, nós, com um recurso de 2,5 bilhões, que existe para a Prefeitura de São Luís, mas que a população não vê, é jogado pelo ralo. Nós sabemos, vou te dizer ali, Luanda, nós saberemos concretamente onde empregar esse dinheiro. Não vai sair pelo ralo, também não vai sair para os ricos. Nós vamos governar para a nossa classe, porque todos nós que somos do PSTU somos trabalhadores, vivemos do nosso suor, assim como toda a nossa classe. E nós queremos construir uma prefeitura, um governo para a nossa classe.
E aí é investindo, evitando a corrupção, investindo dinheiro público nas políticas públicas, saúde, educação, lazer, cultura, para efetivamente melhorar a condição de vida para as suas considerações do nosso finais. povo. Então, nós estamos nesse momento, no momento das eleições, que dizem que é a festa da democracia burguesa, mas a democracia dos ricos. Porque nós do PSTU, você deve estar vendo, temos apenas 6 segundos para mostrar o nosso programa. Por que tanto medo de partidos como o PSTU dizer a verdade? Dizer a condição que vive o nosso povo? Nós estamos participando, queremos participar dos debates, denunciamos as emissoras que não convocarem o PSTU para participar dos debates, para mostrar a nossa posição, o nosso programa, a nossa análise da situação política do país e do município. Nós estamos dizendo, nessa conjuntura bastante complexa, que São Luís, embora seja uma ilha, não está à parte dos problemas econômicos e políticos do país. Nós estamos vivendo um momento complexo de crise econômica, de crise política, e nós estamos dizendo, o governo Temer não é alternativa para a nossa população, para o nosso país. Ele era o vice da Dilma, nós queremos fora Temer, mas não queremos nenhum corrupto, nenhum explorador da nossa classe, nem os corruptores. Queremos corruptos e corruptores na cadeia, que se expressam nos diversos partidos, PMDB, PSDB, PP, PDT, inclusive do PT, que hoje está enlameado em corrupção. Portanto, nós estamos dizendo, fora todos eles. Nós queremos convocar a nossa população, o nosso povo pobre, a se organizar, a arrancar os recursos necessários para que a gente faça Chegamos aos 16 minutos de entrevista. A gente agradece muito a sua presença aqui, candidata Cláudia Durães, do PSTU. Muito obrigada. Boa tarde.